Abram comigo rapidamente, por favor. Lucas 17, verso 20 e 21. Se eu fosse dar eu dei, na verdade, um tema, a palavra de hoje, e o tema é cidadão do reino. Alguém aqui se identifica como cidadão do reino? Amém. Isso aí, igreja, isso aí. Cidadão do reino. E como é natural, todo reino é natural. Gera uma identidade natural. Em qualquer lugar, na Austrália, nas Américas, seja do norte, central ou sul, quando alguém olha para mim e para você, ele consegue identificar alguém até mesmo pelo sotaque. Sim ou não, igreja? Um mineiro, why sor? Um baiano, ô meu rei. E aí, meu rei? Um alagoano, caba macho, filho da gota serena. Um carioca, qual é, meu? Paulista, e aí, mano? É natural isso. É ou não é, igreja? Eu não estou inventando nada. Aqui eu não estou para inventar nada. É a palavra, somente a palavra, toda a palavra. Amém? Amém. Nós, como cidadãos, cidadãos do reino, também temos que ter uma identidade, Jonas. Não é, irmã Lene? É natural. Nós temos que desenvolver em nós uma identidade. Se nós fazemos parte de alguma tribo, é natural que algo naturalmente flua de mim e de você. Então, hoje eu dei um tema, palavra, cidadão do reino. Agora fala pro teu irmão assim, carinhosamente, tu és cidadão do reino, cabeção. Ou cabeçona, se for mulher. Põe isso na cabeça. Tu foi chamado para ser embaixador de um reino. Há uma frase de Spurgeon, e diz que quando ele estava dando aula aos alunos lá na Inglaterra, alguém comentando lá com ele, os alunos, ele olhou para os alunos e falou, deixa eu dizer uma coisa a vocês, o inglês, ele valoriza muito a questão da coroa inglesa. Para eles é uma honra. Nós aqui somos influenciados e ficamos assim chocados com toda aquela pompa, né? Aquela senhora que tinha 253 anos. Aquela mulher, eu lembro dela, eu pequenininho, ela já tinha 100 anos. Eu fiz 43, ela continuou tendo 100, não é possível, irmão. Quando ela morreu, quando ela passava, olha a rainha Elizabeth, não era assim que a gente falava? Todo mundo olhava, aquela pompa, as carruagens de ouro, aqueles soldados, era lindo de ver. E Spurgeon, como um bom inglês, patriota, olhou para os alunos e falou assim, se um dia vier aqui um representante da corte inglesa, da monarquia, e convidar você, Caio, a rainha Elizabeth, que não é agora, mas acho que é o rei Charles agora, é isso? Quem que é agora? Mateus, rei Charles. Se o rei Charles vier aqui, Letícia, e chamar você, você vai ser embaixadora da Inglaterra em algum local do globo terrestre. Não se rebaixe. Os alunos olharam como é que é. A maior honraria que o rei poderia me dar era essa, Ricardinho. E Spurgeon falou, não se rebaixe. E os caras ficaram sem entender. Vocês são embaixadores do rei dos reis. Vocês são embaixadores do rei dos reis. É isso que nós somos. E com isso nós temos que desenvolver uma identidade. Amém? Alguns fariseus perguntaram a Jesus. Atenção, quem foi que perguntou? Fariseus. Isabela falou algo muito interessante aqui. Perguntaram a Jesus quando ia chegar o reino de Deus. E Jesus respondeu, quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Pode ir. Ninguém vai dizer, vejam, está aqui, está ali. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. Repete comigo, por favor, só essa parte. Porque o reino de Deus está... Agora fala dentro de mim. Porque o reino de Deus está dentro de mim. Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de ser teu embaixador aqui na terra, Deus. Obrigado porque o Senhor me chamou um dia. Mesmo me conhecendo do mais profundo íntimo,
mesmo sabendo os meus segredos, aqueles que nem eu quero admitir, Deus, muito menos os meus irmãos possam saber. Mesmo nas minhas limitações, fraquezas, ainda assim o Senhor olhou para mim e falou: ei, vem, pega a tua cruz e segue-me, meu filho. Obrigado por esse privilégio de sermos embaixadores teus aqui na terra. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados ao arrependimento que gera vida em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados teus filhos, e com essa convicção de sermos teus filhos, Deus, nos disponibilizarmos a dizer: eis-me aqui, envia-me, porque eu quero ser um servo da orelha furada. Ah, Deus poderoso, Espírito Santo, visita os nossos corações agora, mexe na terra do nosso coração, e que isso venha gerar fruto que traga vida, fruto com características de alguém que é semelhante ao Senhor Jesus. Fala conosco intimamente. Move do lugar aquilo que não é para estar. Tira do lugar, que o Senhor venha como um vento impetuoso agora. E arranque do meu coração, como o Senhor tem arrancado há dias, aquilo que me afasta do Senhor. E que o Senhor venha olhar para nós e forjar em nós um espírito de um guerreiro inabalável, Pai. Eu sei que nada tenho, nada sou, eu reconheço isso. Mas eu me coloco aqui como teu discípulo, teu servo, boca tua, profeta teu nessa nação. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Só quem crê, diz amém aí, dá um aleluia. E vamos começar. Igreja, a gente terminou a série de pregações semana passada, e a gente encerrou as 7 frases de Jesus, e foi algo muito bom. Eu postei um vídeo lá e algo que mexeu muito comigo, e tem mexido ainda. Foi muito bom, glória a Deus. Eu gosto de ler algumas coisas, de ver algumas pessoas que têm algo para ensinar. Todo mundo tem algo para ensinar. Uma frase que fala que ninguém é tão jovem que não possa ensinar, nem tão velho que não possa aprender, né? Mas eu gosto de sentar e ouvir, para quando Deus quiser me levantar para ensinar alguém. E foi uma benção, eu gostei demais. Eu gostei demais das palavras, gostei demais. Eu tenho refletido e estou igual um boi, sabe? Debulhando ainda aquelas frases, constrangido, Júlio, pela natureza de Jesus. É constrangido pela natureza de Jesus. Eu estou constrangido, irmãos, não são pelos sinais de Jesus. Acreditem. Não são pelos sinais, calma. Mas é pela natureza de Jesus. Que a Bíblia fala que Jesus falou: ai de vocês, Corazim. Ai de vocês, Betsaida. Se os sinais que eu fiz aqui no meio de vocês fossem feitos lá em Sodoma e Gomorra, eles se converteriam, mas vocês não estão nem aí para os sinais. Então não são os sinais, não são, igreja. Não são os sinais. Eu fico constrangido pelo aquilo que Jesus é. E eu fiquei constrangido e ainda estou. E eu oro a Deus com muito temor. Deus, foge em mim um caráter igual ao teu. Por que com muito temor? É negar totalmente a minha natureza humana, Carlos. Totalmente. Foge em mim, Deus. Um caráter igual ao teu é eu dizer: crucifico o meu eu todo dia, Pai, que eu preciso crucificá-lo. Mas falou muito comigo, foi uma bênção, Caio. Eu fui muito tocado e eu fiquei muito feliz. Mas eu confesso que eu também estava ansioso por essa nossa nova série que nós vamos iniciar hoje. A série que está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. É o discurso mais longo de Jesus. Vou dar aqui uma breve introdução com alguns dados históricos, só para vocês memorizarem. O discurso mais longo de Jesus está lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Lucas também relata esse discurso, mas de uma forma mais concisa. Mateus foi mais profundo nisso, Elizabeth. Ele detalhou mais as coisas ali. E nós conhecemos esse discurso, que é o discurso mais longo de Jesus, lá em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Segura no 5 hoje, Mateus, como o Sermão do Monte. Esse nome foi dado por um homem filósofo, teólogo, lá da África, da região que hoje nós conhecemos como Argélia, lá em Hipona. É algo que eu quero que vocês memorizem isso. A gente às vezes peca, sabe por quê? Porque de repente o Jonas foi um cara que foi muito usado por Deus, e de repente alguém pegou o Jonas e idolatrou o Jonas. Não ele se idolatrou. Alguém idolatrou o Jonas e nós deixamos por terra todo o ensinamento toda vez que Deus usou Jonas
para ser instrumento na minha vida, porque alguém de forma equivocada e errada idolatrou o Jonas. O Jonas não tem nada a ver com isso. O homem que foi usado por Deus para dar o nome de Sermão do Monte foi Agostinho de Hipona, Aurélio Agostinho. A Igreja Católica chama ele de Santo Agostinho. Muitas vezes eu falando com algumas pessoas, elas repetem frases que viraram chavões na nossa cabeça, quer ver uma? Fere o nosso coração com a ferida de amor por ti, frase de Agostinho. Queima todos os outros amores, frase de Agostinho. E a gente repete isso, canta isso. Eu falo, meu irmão, lê o livro As Confissões de Agostinho, cara, misericórdia. Negócio de igreja católica idólatra. Tu canta isso, miserável. Miserável não, perdão. Fui natural, bem-aventurado. Perdão, Deus. Vocês entendem? Vocês me conhecem já. Mas é Santo Agostinho que escreveu, usado por Deus, cara. E foi ele que deu o nome Sermão do Monte. Estudou entre o ano de 393 até 396 depois de Cristo, o Evangelho segundo Cristo, de Cristo segundo Mateus, e deu lá o nome Sermão do Monte. Do Sermão do Monte. Ele teve outro camarada chamado João Crisóstomo, que foi da mesma época, lá século IV, que também leu muito, dedicou a vida a estudar Mateus, Guga, e também falou o estudo do sermão do Senhor no monte. Era assim. Mas Agostinho botou lá, Sermão do Monte. E esse sermão, ele é a base de toda a pregação de Jesus. É um sermão que me constrange, irmão. Porque é ali que Jesus fala assim, ó, aquele que adulterar, vocês ouviram o que foi dito. Quem adulterar será passível de julgamento. Mas eu vos digo, se tu pensar, você que chama seu irmão de louco, de parvo, cuidado. Tu já está passível de ser julgado e ir para o inferno. É lá? Vocês ouviram o que foi dito? Ame o teu irmão e odeie o seu inimigo. Na Bíblia não tem isso. Ele fala, vocês ouviram o que foi dito? Eu, porém, vos digo, ame os seus inimigos. É lá que Jesus ensina algo muito poderoso. No Antigo Testamento, e os profetas, os fariseus, eles olhavam alguns relatos no Antigo Testamento, mas poucos. Mas eles relatavam e tratavam Deus como um Deus todo-poderoso lá no canto dele, que ninguém poderia acessá-lo. Aí vem Jesus e fala assim, eu vou ensinar vocês a orarem. Senhor, nosso Deus, não, ele fala assim, Pai nosso, que estás no céu. É lá, irmão. É nesse mesmo sermão que Jesus não quebra, mas ele extrai a essência, como Isabela falou. É lá que ele extrai toda a essência dos ensinamentos de Jesus para mim e para você. É lá que ele fala assim, o Sermão do Monte é um parâmetro para todo aquele que já experimentou o poder da graça de Deus. É isso mesmo. O Sermão do Monte é um manual de vida, Kaique, para todo aquele que fala assim, eu entendi quem Jesus é. Eu experimentei a graça dele. Eu recebi o sacrifício na cruz. Eu também digo, tetelestai, porque ele já pagou o preço. E agora, o que é que eu faço? Agora uma nova natureza habita em mim. E agora eu me comporto de forma diferente. E é lá, nesse sermão, que a gente vai se deleitar durante os próximos, eu acho que mais ou menos 2 meses. Há muitos pontos ali chaves que a gente vai parar, aprender, ouvir, mas não somente fazer isso. Nós vamos praticá-los. Faz uns anos já, eu fui para um simpósio de estudo bíblico. E lá estava um camarada que ele era um dos responsáveis pela tradução do texto original para a Bíblia em português. O cara falava várias línguas, o cara era um fenômeno, estudando assim, academicamente falando. Há um relato, o apresentador, quando foi chamar ele, leu tanto, que a gente ficou assim, entediado pelo currículo. Formado nisso, fala alemão, fala francês, fala espanhol, fala grego, fala hebraico. Gente, meu Deus, foi meia hora só falando do currículo do camarada. E ele contou uma historinha que um dia ele foi chamado pelas autoridades da época para conhecer aquele padre argentino. O Papa argentino, como é que é o nome dele? Francisco, é isso? E ele foi chamado, ele foi escolhido no Brasil, entre as autoridades bíblicas acadêmicas, para sentar numa mesa com esse padre aí, com esse Papa aí, o Francisco. Aí disse que ele foi lá, né? Cadê uma figura política? Ele foi lá. E ele falou, eu queria de alguma forma trocar uma ideia com o Papa. E ele ficou pensando, como é que eu vou trocar ideia com o Papa?
tem lá os políticos, os presidentes. E aí disse que no momento lá ele saudou o Papa em um argentino típico da região que ele nasceu. Tipo assim, é tipo falar assim, algo nordestino. E aí, caba velho? Esse cara é do Nordeste. E aí, comedor de cuscuz? Esse cara é do Nordeste. Ele saudou o Papa com um linguajar típico do vilarejo do Papa. O Papa olhou para ele e falou, você nasceu onde eu nasci? Ele falou, não. Você é o quê? Eu sou brasileiro. Aí o Papa disse, depois eu quero conversar com você. O nível acadêmico do camarada. Mas quando esse homem pegou o microfone, ele falou assim, obrigado pela toda a apresentação aí, que o apresentante me deu aí, todo o currículo que ele expôs meu. Mas eu quero falar a vocês, nessa noite, sobre 5 pontos que refletem a minha intimidade com a palavra de Deus. O primeiro é, a fé vem pelo ouvir. Amém. O segundo é, quem ler. Amém. O terceiro é, aquele que estuda. Amém. O nosso grande problema é que nós só ficamos aqui no ouvir. Poucas pessoas leem. E aqueles que estudam se colocam em um patamar como se fosse alguém máximo. Eles se tornam mestres de si mesmos, porque eles estudam. Ele falou, mas há um outro ponto que é muito mais importante do que ouvir, ler e estudar. É aquele que medita na palavra de Deus. Que quando eu medito, eu permito que a palavra de Deus ache morada no meu coração. E ela começa a me transformar. Me transformar. E ele citou o Salmo 1, que é um dos meus salmos favoritos. Mas aí o quinto ponto, eu ansioso, toda a plateia ansiosa para ouvir qual que era o quinto ponto. Ele falou assim, ó, o quinto ponto, muitas vezes, ele é visto de forma visível, não somente latente, mas patente, na vida de alguém que não sabe ler. E aí eu disse, como assim? É possível. Ele falou, o quinto ponto, muitas vezes, ele é visto, e eu louvo a Deus, irmão, eu louvo a Deus pela vida daquelas irmãzinhas da Assembleia de Deus, cara. Com os cabelão aqui assim, ó. Os cabelos do nariz saem aqui e enrola. Sabe? Minha avó era assim. Meus meninos chegavam na casa da minha avó e ela estava debilitada, já não andava mais, cadeira de roda, forte. Cabelão até aqui assim, irmão. Sem dente. Quando chegava na porta, ela dizia, varão valoroso, escolhido de Deus, homem de Deus. Eu todo torto, irmão. Já falei para ela sobre ela algumas vezes aqui. E chegava lá, eu já convertido, chegava lá, oi, vó, ela, ajoelha aí. Eu, calma, eu acabei de chegar, ela ajoelha. E ela já dava uma rajada de línguas lá, no mistério dela com Deus. Já começava a orar, botava a mão na minha cabeça. Aí quando ele botava a mão na cabeça da Maria, não conhecia do Isaac, o Isaac já se agarrava em mim, já. Ficava assim com medo. E eu louvo a Deus pela vida dessas mulheres. O quinto ponto de maior intimidade com a palavra de Deus são as pessoas que praticam a palavra de Deus. E minha avó, na carteirinha dela lá, no BI do Nordeste, que ela tinha lá assim, ó, não alfabetizada. E toda de manhã, quando eu chegava lá para fazer um tempinho com ela, sabe como ela estava? Lendo a Bíblia, não sei como, irmão. Estava lendo a Bíblia. É real, ela lia a Bíblia. Eu disse, como é isso? Ela fez, não sei, meu filho, é o Espírito Santo. Eu consigo entender que B com A é Bá, que eu consigo. Aí eu dizia, lê ali, ela. Eia, que negócio difícil. Mas a Bíblia ela lia, estava na cartinha dela lá, não alfabetizada. O maior ponto de intimidade que eu e você podemos ter com a palavra de Deus, sabe qual que é? Praticar a palavra. Praticar a palavra. Rapidamente, baseado nisso, essa semana foi intensa, irmão. Não sei se para vocês foi assim, Ricardo. Mas para mim foi intensa. Chuva, vento, muita coisa acontecendo. Na quinta-feira pela manhã, estava em casa, muita chuva. Na quarta-feira foi uma loucura, inundou tudo lá em casa, ali na região. O carro ficou quase que o carro do Rafa ia pro Beleléu também. E estava tudo lá inundado, terrível. Eu vi carros lá que, meu Deus, tinha misericórdia da vida daqueles camaradas lá, porque o carro, a altura estava no capuz, já a água ali, aqui, na minha casa, ao lado ali da Telepisa. Mas na frente lá de casa estava muito cheio, não sei se alguém viu aí, deve ter visto na rede social aí. E aí a gente acordei logo cedo,
com aquele tumulto todo ali, 7 horas eu olhei e falei, liga para o meu irmão, para minha mãe, e fala para ele não sair de casa antes de confirmar se vai haver trabalho realmente, que está muita chuva. Provavelmente as estradas estarão fechadas. E a gente ligou para a dona Débora, aquela coisa toda, minha mãe está ali, não conseguimos mais falar com meu irmão, e aquela coisa, enfim. Quando eu sentei na mesa, vamos fazer um culto doméstico. Logo de manhã eu gosto de ler a Bíblia com os meninos, não toda de manhã, mas naquele dia a gente tinha um tempo. Vamos fazer um culto doméstico. A gente parou lá para fazer um culto doméstico. A gente parou, irmão, sentou, abriu a Bíblia, começou a trocar ideia, o interfone toca. Eu disse, nessa chuva, tudo alagado. Pensei, alguém da igreja pedindo ajuda ou alguém do prédio falando, porque a garagem meio que alagou lá também, graças a Deus não danificou minha moto, alagou lá também. Eu pensei, alguém do prédio falando, vamos sair do prédio agora, o negócio tá ruim. E aí a Maria foi olhar, peraí, chamou o Isaac foi olhar, peraí. Pai, vem cá, quando eu olhei GNR, na hora eu disse, foi meu irmão. Eu disse, sim. Ela disse, senhor Lucas Fortunato, sim. Seu irmão do Eliakim, Elaquim, sim, o Eliakim. Ela disse, só pode descer para eu conversar com o senhor. Na hora eu disse, é morte. Porque senão ela dizia o quê? Aconteceu um probleminha aqui com ele, mas ele tá bem, vem aqui, por favor. Falou, o senhor pode descer, tipo assim, não vou dar notícia por aqui. Pensei, é morte. Eu disse, na hora desse morreu, cara. Meu Deus, e agora? Morreu. O que é que ele tem de bom para ficar para mim? Morreu. E aí eu, nem a hora desci, assim, meio assim, né? Não desesperado, mas já muito preocupado, muito preocupado. Chegando lá embaixo, tava lá os dois GNR, eu falei, acidente, ela fez, ufa, tá vivo, tá... Eu falei, partiu alguma coisa? Ela fez, não. Eu disse, então tá vivo, né? Aí ela disse, e tá machucado? Ela fez, nada demais. Aí eu, ainda bem. O que foi? Caiu com um carro no Rio, ali no Ribanceiro, indo pra Casal Novo, ali, não sei se você conhece aquela ponte famosa, acontece sempre acidente lá. Caiu ali com o carro, aquela coisa toda, graças a Deus está aí, perdeu o carro, mas foi livramento de Deus. Eu falando com ele entendeu isso, que foi livramento de Deus. O carro perdeu o controle, eu mandei a foto pro grupo, eu acho, não sei, mas o carro ficou lá com água no capô. Graças a Deus a minha mãe não estava no carro, porque ela tem um hábito de descer com ele, e justamente o lado dela estava embaixo assim, ia ser todo o impacto em cima dela. Ela tem 73 anos, é magrinha, pequenina, ela ia sacolejar bastante. Já fez algumas cirurgias, não contém algumas costelas devido ao câncer, que ela venceu já, graças a Deus. Mas ia abalar ela ia sacolejar, e eu disse, graças a Deus que minha mãe não estava no carro. Voltamos para casa, aquela coisa toda, e louvamos a Deus, entendemos, falamos, nós temos que extrair uma lição de tudo. Perdeu-se o carro, mas louva a Deus porque a vida está aqui conservada. E nós falamos, nós temos que extrair uma lição de tudo isso. Porque hoje eu poderia estar triste porque o meu irmão, se tivesse, por exemplo, o carro batido e as rodas por ar, ele ia morrer afogado. Para sair, não dá, irmão. Nem o Jason Bourne, que eu gosto pra caramba. Só quem assistir filme bom vai entender. Nem ele ia se salvar. Ia morrer afogado, Marcão. E graças a Deus, Deus o livrou. Durante a semana, houve toda essa coisa aí. E ontem, irmão, nós fomos lá em Leiria, nas regiões ali, lá em Marinha Grande. E no caminho, assim, irmão, eu vi o poder da natureza, que faz tempo que eu não vejo. Quem foi vai entender. No caminho, irmão, eu achava que todas as imagens que eu tinha visto no Instagram, João, tinha sido IA, cara. 50 árvores. Todas partidas no meio, mas partidas. Não eram cerradas. Tava aquela fratura de galinha, sabe como é que você quebra um osso de galinha para chupar o dano? Tava igual, cara. Tá ligado, né? Todo mundo aí. Assim, depois com palitinho nos dentes, né? Tava igual o irmão Marcos. Mas centenas de árvores, Rafa, partidas assim. Eu disse, meu Deus, cara. O quê? Cada bitela de árvore, irmão. Não foi, Liz? Eu fiquei assustado com aquilo. Assim, meu Deus, que poder na natureza. Chegamos lá, a gente viu muita coisa caída. Na cidade que a gente foi lá, a placa de bem-vindo estava no chão. Muita destruição lá. A gente chegou... Vimos algumas coisas, nada comparado ao que a gente vê aí, mas tinha muita coisa destruída. Mas teve uma casinha de uma senhorinha que eu visitei lá, eu fiz um vídeo. Eu ia até botar aqui hoje. E assim, eu estava pedindo a Deus misericórdia e graça para pregar hoje. Não porque eu fiquei abalado, mas porque eu fiquei com vergonha de mim, irmão. E ontem a Jace chegou lá em casa, foi Jace. E eu troquei uma ideia com a Jace rapidamente, eu e a Isabela. Tinha uma senhorinha lá, sei lá, devia ter uns 80 e tal anos, cara. Debilitadinha assim, andando bem assim. Branquinha, né, cara? Europeu, bem vermelha, coitada, cara.
com os pés na água, irmão. Em Portugal é bem quente, né, cara? Com os pés na água, cara. Tudo encharcado, tudo. E a senhorinha lá. Não sei se a Liz entrou. Tu entrou naquela casa, Liz? Entrasse? A casa da mulher ficou só as paredes. O teto voou, cara. O piso flutuante já era. Tava flutuando realmente. Tudo destruído, era lá. Pegando as marmitinhas que a gente levou lá de sopa e arroz, que a Sônia, glória a Deus pela vida dela e do Alexandre, fizeram lá. E ela fala nisso, glória a Deus pela vida da Liz, pela vida do meu filho Isaac, fiquei muito contente de estar com ele lá. Luiz, Santiago me ajudou pra caramba. Quem mais? Perdão. Pastor Ulisses, a Núbia, Sônia, minha mãe, Dona Débora, estava lá, meu irmão Matheus estava lá. Quem mais? O Alexandre mancando estava lá. Quem mais, Liz? Éramos nós, né? Éramos nós. Pastor Igor de Almada, beijão, pastor Migão, nos convidou, estava lá com a galera dele também. E a gente lá, e eu olhei, irmão, não vi ninguém morto, graças a Deus. Mas eu olhei assim e disse, meu irmão, às vezes eu chego em casa e tem pão com manteiga, cara. E eu fico cheio de coisinha, cara. Cheio de coisinha, irmão. Às vezes eu ganhei essa bota da minha mãe, bota bonita. Mas a minha tava rasgada. Tava velhinha. Essa calça eu também ganhei de alguém. Eu não compro nada, irmão, só ganho. Isso aqui é do Lidl. Relógio tem 25 anos. Meu pai que me deu. E às vezes a gente fica cheio de mermé, meu irmão. E aí eu fiquei com vergonha de mim, cara. Como às vezes nós perdemos tempo discutindo auê. Meu irmão. Meu irmão. Discutindo auê. Olha o estardalhaço que tá aí. Ninguém fala de Jesus, cara. Às vezes eu tenho um grupo de pastores. E isso aí, alguém caiu da assembleia, foi pego em adultério. Às vezes está lá e eu digo, meu irmão, a gente não compartilha um texto bíblico. E são bênçãos também, são bênçãos. Os pastores são homens de Deus, mulheres da minha vida. O pastor Ulisses é o nosso pastor geral, homem de Deus. Mas às vezes a gente perde tempo com tanta coisa tola, cara. E a Bíblia fala que a natureza, o mundo, clama, mostra-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Às vezes quando nós falamos, meu irmão, tu é discípulo, embaixador de Jesus, cara. Para com isso. Não é isso não, cara. Tu é filho, eu sei, cara. Por ser filho, eu tenho prazer em servir o meu pai, irmão. Você não é mais servo, não. Você é filho, fica um evangelho mimado, sabe, cara? Perdoa, igreja. Dá nojo, cara. E pessoas estão aí querendo que nós nos posicionemos. Paremos de birrinha um com o outro, cara. De briguinha um com o outro. De discutir se é arminiano ou é calvinista. Se é pré ou pós. Ele quer que tu mostre o Pai. Felipe, mostra-nos o Pai, Jesus. Diz, como assim, Felipe? Tô com tu há tanto tempo, cara. 3 anos. Tu tá me vendo, tá vendo o Pai. Jesus falou o mesmo pra mim e pra você, irmão. João 20, 23. Vocês são responsáveis. Vão. Leve a mensagem de perdão. E às vezes nós nos detemos em coisas tão pequenas, irmão. Chegamos em casa e não tem uma pizza do Colinha. Vou falar do Colinha porque ele é gente boa, cara. Ou da pizzaria da praia, que é mais cara. Quem é rico aqui, vai na pizzaria da praia, me leva um dia que eu vou lá também com vocês. Vocês pagam. Colinha eu pago ainda, mas da praia não. Porque assim, tem pizza do Pingo Doce. E do Pingo Doce eu não quero, já enjoei. E a gente olha lá, irmão, nessas ocasiões, eu fiquei envergonhado, irmão Marcos e irmã Elizabeth. De mim, não é de vocês, não é de mim. Mas a única forma de eu mudar isso, a única forma de eu mudar isso em mim, é 2 Coríntios, Paulo fala assim, ó, o arrependimento do mundo é remorso, causa tristeza. Judas sentiu isso. O arrependimento de Deus causa transformação. Irmão, deixa eu dizer uma coisa a você, escute isso. Se eu estou aqui, é porque eu entendo que sem Jesus eu não sou nada e preciso dele, Joyce. Senão não estaria. Se eu fosse autossuficiente, era igual aqueles camaradas lá de Mateus 10. Jesus chama Levi, Levi, quero vir comigo. Levi vem, já muda na hora, eu fui contagiado, eu contemplei o Salvador. Vamos lá para casa, mestre. Vou preparar uma mesa lá, a gente vai sentar todo mundo junto. Aí passou os fariseus, os bonzão, os teólogos, os estudiosos. Epa, esse cara aí está sentado com essas pessoas. Esse é o mestre de vocês? Jesus fala, eu não vim para os sãos,
Eu vim para os doentes. Olha a parábola do grande banquete, irmão. Olha a parábola do grande banquete. Não quero saber dos bonzão, não. Eu quero os cegos, os mancos, os coxos e os aleijados, os pobres. Eu quero esses. Porque bem-aventurados os pobres de espírito. Porque estes herdarão o reino de Deus. Mas naquela mesma parábola, há um momento que diz que o dono da festa olhou e viu alguém sem as roupas adequadas. Eu mandei o meu servo ir lá. Lembra? Agró, aquele que pega na mão e leva. Eu mandei o meu servo ir lá. Ele conduziu você até o palácio aqui, até o salão, até a mesa, Vinícius. Você era pobre, mas eu providenciei roupas novas. Lucas 15, parábola do filho pródigo. Parábola do pai e dos filhos. É o melhor nome que tem para dar para aquela. O pai ali, ó, na varanda, esperando o filho chegar. Quando ele avistou o filho de longe, o que ele fez? Vem até mim, ele saiu correndo. Feliz. Feliz. Abraçou o filho, deu um beijo. Lembra de quem você é, olha o que Isabela falou. Lembra de quem você é. Você é filho. Você tem uma identidade. Você tem um DNA. Providencia ali para ele agora. Para entrar na minha casa agora, filho. Pega roupas novas aí. Arranca fora essa roupa de lixo. Venha como estás. Não vai permanecer como tu tá. O lugar onde tu tá é santo, irmão. E não é isso aqui não, cara. Isso é madeira, irmão. É o nosso coração. Se eu sou rei aí, tu tem que mudar, minha filha. Se Deus é rei, ele falando, eu tenho que mudar, irmão. Eu tenho que ser contagiado por algo. O que é que eu vou fazer? Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados sois vós. Vou acabar já. Falei para Deus, Deus, eu acho que eu não vou conseguir pregar. Deus, pode ser que eu fale bobagem hoje. E eu não estou aqui para falar bobagem nem aquilo que eu acho. Minha missão é falar somente a palavra de Deus. Abre, por favor, Mateus. Abre Mateus 4 agora. Esquece o 5 por enquanto. Mateus capítulo 4. Jesus foi levado, conduzido pelo Espírito ao deserto. 40 dias e 40 noites. O diabo tentou Jesus com a palavra de Deus, versículos isolados, pretexto para ensinamento falso. Jesus falou, não vem com essa, eu sou a palavra, o Logos, ele é a palavra, ele sabe muito bem. Jesus combateu a palavra abençoada, mas dita de uma forma errada, com a palavra abençoada, dita de uma forma certa. Atenção a isso, muito cuidado. Muito cuidado com revelações, porque fica com o Logos, que é a palavra, que é o próprio Cristo, amém? João 1:1. Eu sou, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, a palavra, e o verbo era Deus, a própria palavra é o Deus. Nada do que foi feito se fez, senão através da palavra, é Deus, irmão. Fica com a palavra, irmão. E pede o Espírito Santo de discernimento, para entender bem a coisa. Mas é a palavra, nada mais que a palavra. Jesus venceu a tentação. E a Bíblia fala no verso 17. Abre aí o 17, Mateus, por favor. Pode pôr na NVI. É necessário isso, igreja. É necessário que nós venhamos entender que nós não temos o poder de colocar Deus no trono. Falei isso esses dias. Como assim? Nós não temos o poder de colocar Deus no trono, irmão. Nós temos a oportunidade de reconhecer que o trono é dele. A nossa oportunidade é reconhecer o trono é teu. Então, se o trono é teu, a vontade é tua. Quem declara é o Senhor. Quem determina é o Senhor. Se tu é um bom pai, eu vou descansar em ti. Eu quero me livrar de tudo aquilo que não te agrada e me afaste de ti. Porque eu quero o quê? Desfrutar das tuas bênçãos, dos teus planos. Jeremias 29:11. Bem sei eu os planos que tenho a vosso respeito. É Ele que sabe. E são planos de paz. É isso que tem lá, irmão. Olho nenhum viu, ouvido algum ouviu, mente alguma imaginou. Aquilo que ele tem preparado para mim e para você está lá também. Não em Jeremias, mas lá no Novo Testamento.
Isaías 55, os planos de Deus são maiores e melhores do que os meus, assim como os céus são mais altos do que a terra. O que eu quero viver? Os meus planos ou os planos dele? Onde é que eu vou descansar? Nos braços dele ou nos meus braços? É nos dele, irmão. Eu vou descansar nos braços dele, porque eu sei que ele tem o melhor para mim. Mas olha o que fala aí, ó. Olha o que fala aqui, ó. Mateus 4,17. A partir desse dia, que dia? Depois de toda a provação, Jesus já foi batizado no capítulo anterior, capítulo 4, Jesus no deserto venceu as tentações através da palavra. E aí, ó, a partir desse dia, Jesus começou a pregar. O quê? O que Jesus começou a pregar? Arrependam-se. Repete comigo, por favor. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. A única forma, Ricardo, de eu mudar os meus hábitos e mudar as minhas atitudes e entender que o lugar onde eu estou está me trazendo malefício, o lugar onde eu estou está às vezes me afastando de Deus, o lugar onde eu estou não me permite viver os planos de Deus, é eu me arrepender onde eu não estou. Quando eu me arrependo, eu entendo que o reino de Deus agora, eu me arrependi, Deus, eu me arrependi de tudo que eu fiz, de tudo que eu fazia, e agora eu entendo que eu sou nova criatura. Agora, o reino de Deus vai habitar em mim. E agora vai ser extraído de mim, mesmo que seja no lugar da prensa, no Getsemane, o azeite. Agora vai ser extraído de mim algo que vai mostrar a essência de Cristo em mim. Agora que eu entendi que eu por mim mesmo não conseguiria nada, agora que eu me arrependi, agora o reino de Deus vai vir, irmão. É nessa hora. E aí, ó, Jesus faz isso e é muito bacana, é muito inteligente. É Deus, irmão. É a própria palavra. Fala que logo após isso, Jesus começou a chamar os discípulos. E ele foi chamando os discípulos. Chamou os discípulos e chamou os discípulos. Agora vamos acabar. Agora vai lá, por favor, para Mateus capítulo 5. E a gente vai introduzir aqui e iniciar o Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, verso 1 e 2. Depois de tudo isso, que Jesus começou a pregar, arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Ele olhou para alguns dos 12 lá e falou, vem comigo. E eles entenderam a mensagem. Agora eu quero ir com Jesus. Porque agora eu entendo que eu preciso de Jesus para quê? Para ser plenamente quem eu sou. Eu só vou conseguir ser quem eu sou, quem Jesus me chamou para ser, quando eu entendo que eu preciso dele. Não dá. Não dá para eu ser quem realmente Jesus me criou para ser, se eu não entendo que eu preciso dele, Danúbia. Não dá, João. Eu tenho que parar e dizer, eu reconheço que eu preciso de Jesus. Eu reconheço que não sou nada dele. Nada sem ele, perdão. Que eu preciso dele para ser aquilo que ele me chamou para ser. Irmão, para pensar, irmão. Olha Paulo, cara. O cara tinha um currículo impecável. E ele fala assim, ó, que tudo aquilo ele considera como nada, como lixo, como esterco. Porque ele conseguiu enxergar quem Jesus era. Olha Pedro, olha o pai de João e Tiago, era como era o nome do pai? Zebedeu, cara. O cara era empresário, tinha vários barcos de pesca. A gente acha que o cara era pescadorzinho de piaba, que ficava pegando aqueles peixes. Não, o cara era pescador, tinha vários barcos. Ele tinha uma empresa de sardinha de peniche, vamos dizer assim. Era próspero. E os filhos, ao invés de herdar a empresa do pai, falou, eu consegui enxergar algo mais valioso, pai. Eu consegui enxergar algo mais valioso. E o pai ficou orgulhoso pelaquilo. Ficou orgulhoso. É por isso que ontem eu fiquei muito orgulhoso. E tá ao lado do meu filho Isaac ali. Todo sujo, todo se molhando lá. Teve uma hora que ele foi. Tinha um telhado lá. Tava destruído. Tinha um casalzinho de velhinho lá, cara. E o pessoal falou, vai lá na casa da Júlia. Tá bem ruim lá. Aí vamos lá, Isaac, comigo, vamos. Falei pra ele, fica do meu lado. Ele, beleza. E ele lá, pega a telha aí, Isaac, eu lá em cima do telhado na chuva. Ele, pai, cuidado, pai, vamos lá, irmão. E ele lá, me esticando a lona, pega a telha, Isaac, me dá a telha. E eu botando a telha lá, pega a telha. Aí ele fez, ui, aí o que foi? Ele, nada não, pega a telha. Depois quando eu desci, que eu olhei, o gabiru lá, o gabiru morto. E ele meteu a mão no gabiru morto lá. Aí tava assim, eu disse, não faz problema não, cara, vamos embora. Pisarás em serpentes, escorpiões, irmão. É, irmão.
Fiquei orgulhoso, cara. Fiquei orgulhoso que eu quero que meu filho seja um atleta de sucesso, um médico de sucesso, um engenheiro de sucesso. Mas eu quero muito mais. Que ele abra mão de tudo isso para viver o propósito de Deus na vida dele. E esse mesmo sentimento, acredite, igreja, é o que eu estendo para vocês também. Acreditem nisso. É o que eu estendo para vocês. Vocês não me ver aqui. Vocês não vão me ver aqui pregando carro, casa, não vão me ver, cara. Mas vocês vão me ver pregando o Deus que dá uma casa, o Deus que dá um carro, o Deus que cura. Porque se eu estou com Ele, eu tenho tudo, irmão. E Ele é capaz de me dar tudo. E se Ele não me der, tô nem aí, irmão. Tô louvando a Ele na mesma. Às vezes pegando em rato. Mas tô louvando a Ele, igreja. Mateus capítulo 5, verso 1 e 2. Há um detalhe muito importante aqui que eu quero compartilhar com vocês. Em nenhum momento do Novo Testamento, Jesus fala, alguém chama Jesus de pastor, perdão. Em nenhum momento do Novo Testamento você não vai ver alguém falando, pastor, Jesus. As pessoas sempre chamam Jesus de rabi, que é mestre. Então o rabi, ele ensina. Isso é muito importante nós entendermos isso. Alguns chamaram ele de profeta. Uma menção até mesmo a uma frase que Moisés lá atrás falou. Do meio de vocês surgirá um profeta maior do que eu. O próprio Moisés falou isso. E é bacana a gente entender isso, porque em Hebreus 1:1, eu falei com alguém, foi você. Hebreus 1:1 fala algo muito importante. Hebreus 1:2, 3. De muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Amém. Que constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, Aleluia. é a expressão exata do seu ser, Aleluia. sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, Aleluia. depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade Aleluia. nas alturas, Aleluia. tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que ele. Exatamente. E aí quer dizer o quê? O autor de Hebreus, que é desconhecido, está falando que Deus usou profetas e homens lá atrás. E foi Deus que usou. E Deus falou através da boca desses profetas lá atrás. Mas hoje o Cristo que veio, o Jesus que veio, ele é o próprio Deus encarnado. Então ouçam aquilo que Jesus falou. E que isso fique muito claro. O Sermão do Monte é muito curioso, porque Mateus, ele linka muito bem. Moisés subiu no Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei do Senhor. A Bíblia fala que foram os anjos. Outra parte fala que Deus escreveu com o próprio dedo as tábuas. Jesus subiu no monte, que não tem nome esse monte. Subiu no monte e ele pegou essas leis e falou, eu vou mostrar a vocês que não é sobre lei, não é sobre normas, é sobre transformação interior. E aí Jesus no mesmo local, não no mesmo Monte Sinai, mas no mesmo monte, representando que ele era maior que Moisés, por isso que ele fala, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, aquilo que eu vou dizer a vocês é mais importante, mas não é mais fácil, é mais importante. Eu vou pagar o preço, porque vocês não podem fazer nada. Mas há algo que você que entendeu isso tem que viver. Por quê? Porque nós somos cidadãos do reino. Consegue entender? Não é eu me esforçando e fazendo para ser. Não, não é isso. É eu sendo simplesmente aquilo que eu sou. E quando eu sou o que sou, eu consigo mostrar o que eu tenho. Muitas vezes eu quero ter algo, mas não quero ser algo para obter o algo. Mas agora Jesus está falando assim, não, vocês não entenderam. Vocês ouviram falar isso. Mas eu digo isso a vocês, porque a intenção de Jesus era que nós cravássemos não, que nós cravemos nas tábuas do nosso coração a identidade de um povo de Deus, igreja. Não é sobre palavras e letras, é sobre palavra diferente que eu vivo. É sobre o praticar, é sobre o ser cheio, o contemplar quem Deus é. E isso traz mudança para mim. Mateus capítulo 5, verso 1 e 2, para acabar. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Multidões, Jesus ensinando, subiu no monte e sentou-se. Mas olha para quem ele vai ensinar. Todos vão ouvir. Mas os ensinamentos é específico para um grupo de pessoas. Os seus discípulos,
aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: o ensinamento de Jesus foi especificamente para os discípulos. Aqui é Jesus chamando os discípulos no capítulo 4, trazendo eles para perto, realizando algumas coisas, e agora Jesus fala assim, eu vou me sentar, e agora eu vou ensinar a vocês. Como eu falei, pastor, Jesus que se intitula. Em João 10 ele fala, eu sou o bom pastor, mas as pessoas chamavam Jesus de mestre, porque ele tinha um ensinamento para mim e para você. E quando esse ensinamento habita o meu coração e eu entendo isso, as coisas começam a acontecer. Porque se tu vai ver no capítulo 11, Jesus fala assim, os discípulos, vem cá, vão, preguem a mensagem, preguem as boas novas, preguem lá. Aí eles falam, e aí mestre, leva o dinheiro? Ele não leva dinheiro coisa nenhuma. Leva água, também não leva nada. Fiquem tranquilos. E se acontecer alguma coisa, eu dou autoridade a vocês para pisarem em serpentes e escorpiões, para curarem, para expulsarem demônios. Por quê? Porque eles entenderam o ensinamento, Goga. E aquilo estava habitado neles agora. Então, quando está cheio em mim, o que acontece? Transborda. O que transborda? Os sinais de Jesus. Os dons de Jesus transbordam aí. A Bíblia fala no mesmo texto aqui, não no capítulo 5, mas no 7, que naquele dia muitos dirão, eu fiz e eu fiz. E Jesus fala, você só fez. Você não entendeu, você só fez. Eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Porque o que eu quero não é que você possa fazer. Eu quero que você seja. E você sendo, naturalmente vai acontecer as coisas. Consegue entender? Amém? Texto. Eu quero ler com vocês o texto todo agora. Bem-aventuranças. São 8 características de pessoas que entenderam quem Jesus é, ouviram e disseram sim para o chamado de Jesus, como a gente já leu no capítulo 4. Pessoas que entenderam e abandonaram tudo aquilo que atraía elas aqui, porque disse, eu já vi o melhor, eu já vi o mais belo, e é ele que eu quero seguir, eu quero estar com ele, tudo a ver com ele, tu és o meu tesouro, Mateus 13, tu és o tesouro, tu és a pérola preciosa, eu quero vender tudo, eu quero queimar todos os outros amores, eu quero dizer, eu quero estar com o Senhor. Essas pessoas que entenderam isso, que foram alcançadas pelo amor, aquelas pessoas que eram rejeitadas, que Jesus foi lá e chamou, porque Jesus não chamou os mestres, não chamou os pastores da época, não chamou os professores da época, Jesus chamou pessoas simples. Alguns chamam Pedro de iletrado. Quem é esse iletrado que está falando aqui com essa autoridade? Pessoas simples que entenderam, eu não quero nenhum tesouro da terra, porque o meu tesouro está no céu. As bênçãos que Deus me deu são eternas e celestiais. É isso que eu quero viver. Há uma frase, deixa eu ler aqui uma frase que eu separei. Há uma frase de John Stott que fala o seguinte, a graça por qual esses discípulos foram alcançados, e eu também fui, precede a obediência. E a obediência que eu tenho em fazer aquilo que Deus me pediu, confirma que eu entendi o que é a graça. A frase dele é a seguinte, o Sermão do Monte descreve a vida que Deus espera daqueles a quem já concedeu vida. Efésios 2 fala que nós éramos mortos nos nossos delitos e transgressões, mas Deus nos olhou e nos deu vida em Cristo Jesus, cara. E essa vida em Cristo Jesus, põe aí, Mateus, por favor, Efésios 2, verso 10. Fala que isso gera em mim uma consequência. Isso tem algo para mim. Já que eu recebi essa nova vida, é para que a nova vida é? Para que eu recebo essa nova vida? É para continuar igual antes? Não. Há algo diferente que acontece agora. Porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus. Para o quê? Mais uma vez, para o quê, igreja? Boas obras. Mas quem preparou essas boas obras? Deus preparou. Quando? Agora, previamente. Para quê? Para que nós andássemos nela. Há uma grande confusão em relação às obras hoje em dia. Eu sei que muitas vezes foram pregadas mensagens duras que parecia que você tem que fazer algo para receber aquilo que Jesus fez na cruz. Isso está errado, é verdade. É verdade isso. O que ele fez na cruz, não há ninguém que possa pagar esse preço, irmão. Isso é graça sobre graça, como fala João. É a graça manifesta de Jesus, é verdade isso. Mas isso tem que gerar em mim alguma coisa diferente, cara. E quando eu entendo que essa graça me alcançou, eu começo naturalmente a viver uma vida de obras diferentes, cara. É o que a gente falou.
que aconteceu ontem, e aquilo que aconteceu ontem é para minha glória, é para a glória de Deus. Então, não, para a glória de Deus somente, para mim é nunca. Mas aquilo me move. Quando eu olho para a cruz, olho para Jesus, eu me movo a fazer algo, irmão. Olha os discípulos, olha os heróis da fé, olha Paulo, entregando a vida por amor para que outras pessoas alcançassem e recebessem a mensagem da cruz. Está aqui, irmão, Efésios 2. O 8 é aquele famoso texto, e aleluia, glória a Deus, nós não somos salvos através das obras, mas pela graça de Deus, mediante a fé. Está lá, irmão, e glória a Deus por isso. Mas e agora? Agora eu tenho uma identidade diferente. Agora eu vivo diferente, cara. E agora eu quero ler com vocês. Lembrei de um texto aqui, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Mete aí Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Estou crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, há uma nova vida agora. Já que é Cristo que vive em mim e eu me disponibilizei a ser seguidor de Jesus e discípulo dele e crucifiquei o meu eu na cruz, agora é uma nova vida para mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É um manual de vida. Olhar para Jesus e entender o que a Bíblia fala sobre ele, o que ele é para mim, tem que ser um exemplo para mim. A Maria tem que olhar para mim e falar, eu quero ser imitador de Jesus, porque meu pai é imitador de Jesus. O Caio tem que olhar para ele e falar a mesma coisa. Os nossos filhos têm que olhar para mim e para vocês, pais, e dizer, eu quero ser igual ao meu pai Rafael, porque ele imita Jesus. Tem que olhar e dizer, o meu pai não se apega em coisas, não. Com isso, mais uma vez eu vou falar, não estou aqui fazendo um voto de pobreza, não. Se amanhã Deus me der 1 milhão, aleluia. Esse 1 milhão tem que servir para abençoar vidas. Esse 1 milhão não pode governar a minha vida, não pode. Ele tem que ser o meu servo. Tem que ser o meu servo. Quando ele vira o motivo de eu me acordar de manhã e dormir à noite pensando nele, ele virou o meu Deus. E aí eu vou ser escravo disso. Tem que ser o meu servo, irmão. O meu carro, aleluia, glória a Deus, manda um carro novo para todo mundo aqui, Deus. Tem que ser servo. Tem que servir para meter saco de batata e trazer aqui para a igreja, irmão. Tem que servir para botar sopa no carro e levar para os irmãos. Ah, Deus, me dá uma casa nova e um sofá branco. Não, sofá branco não. Sofá preto, para todo mundo chegar lá e sujar o sofá seu. Porque sofá branco você vai deixar lá no cantinho e ninguém vai poder sentar na sua casa. É assim que eu já vi casas lindas, sofá branco. Vamos sentar ali? Não, ali não, ali não. Oxe, sofá é pra quê? Não, vamos sentar na mesinha lá na cozinha, 4 cadeiras, tinha 10 pessoas na casa. O cara, ô meu irmão, sofazão branco lindo, tapete e peça lá, sei o que era aquilo lá. Brancão, uns cristais lá. Oxe, pra que isso, velho? Não serve pra tirar fotinha no Instagram? Misericórdia, irmão. Misericórdia, irmão. Gálatas 2, já lemos já. Eu vou só ler aqui o texto, igreja. Vou só ler o texto e vocês em casa reflitam sobre isso. Mateus 5, verso 3 ao 10. Vou ler na NVI. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino de Deus. Preste atenção. Esse texto, ele fala a característica que Jesus está ensinando aos discípulos e fala a consequência escatológica que vai causar isso. A consequência de ser pobre em espírito é herdar o reino de Deus. Vai lá para o verso 10. Abre a tua Bíblia aí, vai lá para o verso 10. Pega a canetinha, um lápis, irmão, e risca assim, ó. O verso 3 e o verso 10. E preste atenção que são somente essas duas características que têm como consequência o reino dos céus. Pode ler aí, irmão. Não sou eu não, pode ler. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois dele
é o reino dos céus. Verso 4, bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Verso 5, bem-aventurados os humildes, pois receberão a terra por herança. Verso 6, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Verso 8, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Verso 9, bem-aventurados pacificadores. Como nós precisamos ser pacificadores, igreja. Quantas vezes no nosso meio o irmão briga com o outro, e ao invés de eu agir como pacificador, eu falo assim, é mesmo, Luiz, misericórdia Fernanda, viu? Só porque tem aquele telemóvel dela que é bom pra caramba, mas eu não admito nunca, ela fica se achando. Misericórdia do João, compra toda semana um tênis novo pra ficar correndo, aí o cara tem uma disposição, cara. Ele é metido mesmo, cara. Fica olhando pros outros assim, me chamando de gordinho o tempo todo. Ele, aquele cara ali precisa de Deus. E o Marquinho, cara, Jesus amado. Primeiro dia ali no carrão, ficou todo atrapalhado. Jesus. E a gente só olha os defeitos dos outros, cara. Senhor. Tá ali. Joyce Amaral, fique em pé, por favor. Todo mundo conhece a Joyce Amaral. A Joyce Amaral, eles são da primeiríssima. A gente nem era nada. A gente sempre foi pra Deus, né, cara? Mas o Amaral nem estava aqui, né, Jó? Fala aí, Jó, as batalhas de orações, quantas vezes? Vou contar um dia estava dormindo, chega Jó do meu pé. Que isso? Dormindo, ora aqui pra meu marido. A gente orou junto. É um casal que tá com a gente desde o início aqui. A gente já arengou? Muitas vezes. Arengou? A gente já... Por muitas vezes, mas ó... Arengou é Nordeste, irmão. Arengou é Nordeste. Arigatou. Mas ó, a gente tá junto, cara. Porque o nosso alvo é Jesus. E a gente se ama, eu sei que a gente se ama. E a gente precisar um do outro, a gente vai estar ali para ajudar um outro com as nossas limitações, mas vamos estar lá, cara. Mas a gente tá junto aí, afiando um ao outro. E ontem foi o aniversário do Amaral, e glória a Deus que ele está aqui hoje. Daqui a pouco a gente canta os parabéns. Pode sentar. São diáconos da casa. Cheios de defeitos são, menos do que eu tenho mais, igreja, eu tenho mais. Mas estamos aqui juntos, caminhando para o alvo. E se a gente ficar o tempo todo olhando para o defeito do Júlio, da Letícia, do Marco, abençoado pai do Benjamin, agora perdeu o nome, pai do Benjamin, Carlinhos. Eu sei, Carlos. Se a gente ficar olhando a gente precisa de pacificadores, igreja. Uma igreja de pacificadores. Olha o que fala aqui. Mas olha o verso 10. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Preste atenção, só o verso 3 e o verso 10 que fala assim, ó. Pois deles é o reino dos céus. A mesma consequência obtida por causa de uma característica que os discípulos têm que herdar. Isso quer dizer que as outras características não herdarão o reino dos céus? Não. Deixa eu explicar para vocês aqui. E eu vou também explicar o porquê que eu não enfatizei tudo e nem expliquei uma por uma. É porque a gente tem um mês de ensino e no mês de ensino a gente para aqui e a gente conversa, traz o texto histórico, traz a palavra no original e a gente traz uma série de informações explicando cada uma dessas. E eu quero que vocês se sintam incomodados para estar aqui conosco no mês de ensino. Mas eu quero que vocês leiam em casa isso daqui e percebam em casa que há uma característica, há uma marca que Jesus pede de mim e de você. Há uma marca, há um DNA que Jesus fala assim, ó, se você realmente é meu, você tem essa característica, irmão. É simples de entender. Uma criança ela vai entender simples. Se a criança ela torce pro Vasco, se eu der para ela a camisa do Flamengo, ela vai botar no chão e vai limpar o chão porque ela não quer aceitar a camisa do Flamengo. Se a criança... Misericórdia. Se a criança ela é do Porto e eu der para ela a camisa do Benfica, ela não vai aceitar. Tu vai aceitar, Liz? Tu vai pegar nem para lavar prato, não vai, porque vai contaminar os pratos dela, irmão. Agora, como é que eu que falo que sou do reino de Deus, sou filho de Deus, vou começar a procurar me parecer com coisas que me afastam mais da expectativa de que o mundo me olha como filho de Deus, irmão? Tava falando com o João, é fácil pegar uma telha e botar uma telha lá, irmão. É fácil pegar uma pá e tirar a pá. Mas no momento que eu acabava, eu olhava. Eu não estou falando que eu sou mais rico que ninguém, não, irmão. Não é isso, não. Misericórdia. Não é isso. Acabava a obra lá. Valeu?
Não, irmão, vamos orar. E dizer que nos enviou aqui foi Deus. Ah, mas se de repente o cara não aceitar, o problema é dele. O problema é dele. Eu vou dizer que quem me enviou só Deus. Eu não vou forçar ele a aceitar Jesus, não é isso. Mas eu falo, irmão, eu estou aqui porque foi Deus que me enviou. E a telha é simplesmente uma telha. Mas há algo a mais para você aqui. Porque se eu sou cidadão do céu, eu tenho que ter prazer em falar de Jesus para as pessoas, irmão. Estava falando com o João logo cedo que a gente está orando aqui, eu falando com ele. Às vezes eu faço uma obra para alguém. Eu estendo a mão para alguém e a gente tem que fazer. Tem que fazer. Mas aí fala assim, Jesus fala, fala de mim para ele. Não vou não, porque eu vou respeitar ele. Por amor e respeito a ele que eu vou dizer, irmão, tem algo melhor para a tua vida. Isso é amor e respeito. Eu estou vendo que ele está no caminho errado, irmão. Sai daí, filhão. Tem algo melhor para a tua vida. Isso é amor e respeito. Porque se eu faço parte de um reino, e esse reino é um reino de paz e prosperidade, de amor e bonança, de alegria e misericórdia, de graça, eu quero que mais pessoas sentem comigo na mesa. A Bíblia fala que se eu não clamar, as pedras clamarão. Como crerão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Então eu, como um cidadão de Deus, eu desenvolvo características. Alguém olha para mim e fala, já você é uma pessoa diferente. É de Deus. Eu me arrependo de onde eu estava e eu vivo agora em novidade de vida. O termo bem-aventurado, Júlio, é onde vem também a palavra beatos. Também era chamado de beatitudes. Os beatos são bem-aventurados. A gente aprende que felizes são aqueles. Mas no grego, e o Novo Testamento foi escrito no grego, significa Macários. O termo ali é Macários. E Macários significa alguém que está feliz porque foi aprovado por Deus. Os discípulos, Jesus olhou, eu te aprovo, vem. Porque eles eram bons? Não. Porque Jesus chamou e eles simplesmente levantaram a mão e falaram, eu quero ir. Agora vem cá, tu tá feliz agora. Porque tu é aprovado por mim. Tem características que alguém desse reino tem que ter. E é para isso que eu e você fomos chamados. O próximo texto é sal e luz. Sal e luz. Sou chamado por Deus, sou bem-aventurado e aprovado por Ele, porque eu mereço, pelo meu mérito, não pela graça dEle, e agora eu sou sal e luz nessa terra. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Irmão, pega na mão do teu irmão do lado aí. Tô com mania de fazer isso agora. Quando eu tô ali embaixo e alguém faz isso, eu fico com a raiva, irmão. Mas aqui em cima dá vontade de fazer. Eu entendo os irmãos que fazem isso. Dá um abraço na pessoa aí, ó. Fala assim, irmão, tu foi chamado por Deus para ser Macários aqui nessa terra. Tu tá feliz. Tu é feliz. Fala isso pra ele. Tu é feliz. Porque pela graça de Deus tu foi aprovado por Ele. E agora nós somos cidadãos dos céus. Nós somos embaixadores do reino aqui agora. As pessoas lá fora têm que olhar para você, Marcão, e dizer, eu reconheço nele a identidade de Cristo. Bem-aventurados seremos nós. Somos nós. Nós somos bem-aventurados e felizes, porque fomos chamados por Deus para cumprir um propósito aqui. E esse propósito é ser sal e luz, Jonas. Ser sal e luz. Primeiro na vida dos meus de casa. Ela tem que me reconhecer como sal e luz. A Maria e o Isaac tem que me reconhecer como sal e luz. Não adianta eu querer ser reconhecido como sal e luz aqui não, irmão. Em casa primeiro, Guga, tua mulher, futura mulher, cara. Tem que olhar para tu e falar, aquele negão ali é luz na minha vida. É sal na minha vida. O teu esposo tem que olhar para você e dizer, essa mulher é sal e luz na minha vida. Não é perfeição, mas ela é Macárias.
Ele é Macário, Eric, tu é um Macário, Eric. Feliz porque tu foi aprovado pela graça de Deus. E agora desenvolvemos juntos uma identidade que pertence a Ele, que é dele, por meio dele e para Ele. Tudo volta para Ele, igreja. Que a nossa igreja venha ser incomodada. Não somente a ir para a Leiria, mas para olhar para o nosso lado, como o Vini bem disse. Olhemos para o nosso irmão do lado. Olhemos para as nossas esposas e filhos. Olha para quem está ali do teu lado, aquele patrão chato. Aquele companheiro de trabalho perturba. Olha para ele e fala: esse cara tem que me reconhecer como sal e luz. As pessoas têm que se sentir atraídas a sentar na mesa com você quando você convida ela, porque ela reconhece em você algo diferente, cara. Cidadão do céu, embaixador do Rei dos Reis. Faz parte do reino de Deus, porque o reino de Deus está dentro de nós. Nós temos um chamado. Nós temos um chamado. Isaías 6 fala que quando morreu o rei, que era parente de Isaías, Isaías estava seguro no rei, irmão. Meu primo é rei. Quem mexe comigo? No ano em que morreu o rei Uzias, perdão. No ano em que morreu o rei Uzias, eu olhei e vi as asas das suas vestes no templo. Querubins, serafins voando. A fumaça fez parte daquele local. Quando a minha confiança ficou tão somente nele. É hora de a gente matar outros reis. É hora da gente destronar outros reis e reconhecer que o Rei dos Reis é Jesus, nosso Senhor e Salvador. É hora da gente falar: vem com a tua brasa, toca nos meus lábios, que sou um homem de lábios impuros, que habito em meio ao povo de lábios impuros. Vem, Jesus, com o teu unção, toca nos meus lábios, mas muito mais do que os meus lábios, que o meu coração venha exalar a presença do teu Santo Espírito. Que as minhas vestes venham a ser brancas como a neve. Que os meus passos e as minhas mãos venham a ser as tuas mãos e os teus pés aqui na terra. Olha para mim, Deus, e forge em mim um caráter aprovado pelo Senhor. Eu digo aqui que o Senhor cresça e que eu diminua. Ah, Deus, eu quero viajar, flutuar, mergulhar no teu rio. Eu quero ser levado pelas asas do teu Espírito. Eu quero, Pai, nós queremos como igreja, como povo teu, dizer: ah, Deus, queima todos os outros amores. Queima todos os outros amores. Faz em mim uma ferida de amor por ti, Deus. E que nós venhamos a ser uma igreja reconhecida por uma igreja que leva a mensagem de arrependimento, mas um arrependimento que gera esperança e vida. Que onde abundou o pecado, venha superabundar a graça. Que onde houve morbidão, venha agora haver uma disposição aí pelos 4 cantos dessa terra e falar do teu amor. Que as nossas mãos venham a ser estendidas e que nós venhamos a ajudar o necessitado e ao pobre. Que nós venhamos a ser pobre em espírito, reconhecendo que nós necessitamos de ti, Jesus. Nós necessitamos de ti, Espírito Santo. Enche a nossa vida, enche-nos com a tua presença. Transborda em nós a tua presença. Nos faz vaso novo. Vaso novo é o que queremos ser. Vaso novo. Aleluia. Louvemos ao Senhor.